Você já tomou algum remédio amargo para curar alguma doença? Então, é exatamente isso que eles fazem quando sobem a Selic, para controlar um monstro chamado inflação. Vem comigo que eu vou te mostrar como tudo isso funciona. Valeu! Então, vamos lá. Eu quero te mostrar aqui para você entender de fato como que isso funciona para não sair falando besteira por aí, beleza? Então, você tem que entender que a taxa Selic é uma forma muito tradicional da maioria dos bancos centrais mundiais de controlar a inflação no período. Por que isso? Porque quando você sobe a taxa Selic, naturalmente você está desestimulando o consumo. Com isso, a demanda por produtos e serviços vai abaixar e, consequentemente, os preços também terão que baixar. E uma coisa muito importante para te explicar também, antes da gente ir aqui para os dados, para te mostrar, é que você precisa entender que a inflação, por exemplo, não é o arroz subiu R$ 5. Isso não é inflação, isso pode acontecer, entendeu? O que se torna inflação é quando é um aumento mútuo de preços de serviços e produtos. Então, se o arroz, o feijão, a carne, tudo aumentar no mercado, aí sim você pode considerar, pô, teve inflação. Mas em compensação, se for só um produto específico, não. Isso aí não é considerado inflação, certo? Vamos lá, eu preciso te mostrar agora como que funciona na prática essa inflação, né? Você já pensou que às vezes antigamente, com R$ 100 você conseguia fazer a compra do mês? E hoje em dia, com R$ 100 você sabe que você não sai nem com uma sacola muitas vezes. Esse é o efeito da inflação. Por que isso acontece? Porque você perde o poder de compra. Como isso funciona, né? Você, digamos que tem esses mesmos R$ 100 e você compraria arroz, feijão, carne e produto de limpeza para sua casa, correto? Isso deu R$ 100. Só que no ano a inflação teve uma rentabilidade de 10%, ou seja, a inflação subiu 10% e você perdeu 10% do seu poder de compra. O que isso significa? Significa que para você comprar os mesmos R$ 100 em produtos do mercado, você vai ter que gastar 110. Ou seja, o seu dinheiro perdeu R$ 10 de valor de mercado. É exatamente isso a função da inflação e a gente vê na prática aí todos os dias, né? Quando os preços de tudo sobem no geral. Vem comigo agora que eu vou te mostrar na prática como funciona essa relação de Selic e inflação. Valeu? Aqui, ó, galera, para vocês entenderem exatamente como funciona. Ó. Isso aqui são os últimos 5 anos da taxa Selic. Presta atenção, 2019, que a economia estava vindo boa, a Selic estava caindo, né? Aí o que aconteceu aqui nesse período aqui, 2020? Alguém sabe me dizer? Exatamente, Covid-19. Então, quando isso acontece, ó, olha o que acontece. Selic subindo. Por quê? A expectativa era que a inflação subisse, né? Então, Selic foi subindo, 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 até chegar a um patamar aqui máximo dela, 13,75, que ficou um pouquinho em 2022 todo, um pouco de 2023. Aí, com a expectativa de melhora, começaram a reduzir essa Selic, né? A inflação já um pouco mais controlada. Porém, o que que aconteceu? Tivemos vários gastos aqui no Brasil, extrapolando qualquer teto. Tivemos um aumento muito grande no dólar, que influencia diretamente a inflação. Tivemos também a questões exteriores, são a eleição americana, expectativa de subir juros nos Estados Unidos, expectativa de subir a inflação americana. Então, com isso tudo, traz uma noção de que a inflação brasileira pode subir daqui a um certo período de tempo. Com isso, qual é a estratégia utilizada? Vamos voltar a subir a Selic de novo para controlar a inflação. Ou seja, voltou a subir. Para vocês terem a noção, eu vou mostrar aqui agora o gráfico da inflação, vocês verem como isso acompanha exatamente essa relação Selic para controlar a inflação. Normalmente, alguns especialistas falam que pode demorar 6 meses, um ano. Tem alguns economistas que falam até um ano e meio para o aumento da Selic de fato conseguir reverberar na inflação. Aqui, ó, para você acompanhar a inflação, é a mesma coisa. Ó, inflação nos últimos 5 anos, aqui estava tranquilo, tivemos aí a pandemia, começou a disparar a inflação. Lembra, acompanha juntamente a Selic estava subindo lá na hora para poder segurar essa inflação da melhor maneira possível. Estabilizou, a inflação começou a cair, teve aquela expectativa lá da Selic começar a cair também, certo? Começou a cair, aí a partir desse ano voltou a ter essa subida, né? Então, exatamente isso. Com essa expectativa de subir cada vez mais a inflação, ó, a projeção sempre ficando acima, a ideia é voltar a ter que subir a taxa Selic, é o que temos que fazer para controlar essa inflação lá na frente. É o jeito, é o remédio amargo. Beleza, agora que você já viu isso, vamos lá para te mostrar exatamente, cara, como é que surge a inflação, como que ela funciona, existe. Isso é muito legal, porque existem algumas formas da inflação surgir e aumentar, certo? Os principais são oferta e demanda, de fato. Então, quando você tem aí muita demanda para uma oferta menor, os preços vão tender a subir. Isso é o básico de economia que todo mundo aí aprende na primeiro dia de aula de faculdade de economia, você já vai aprender isso. Então, isso pode ocorrer pelo consumo da população no geral ou por consumo do governo também. A gente vê esse reflexo muito aqui hoje no Brasil, com o governo gastando muito,
naturalmente os preços tendem a subir, certo? Outro fator importante é a questão cambial. Então, com o dólar mais forte, que a gente também está vendo aqui, as taxas de inflação tendem a subir mais. Por quê? Algumas empresas, sua matéria-prima, têm os seus insumos em dólar, por exemplo, que é a moeda mais forte aí do mundo. Então, com esses insumos em dólar, significa que a matéria-prima dele vai ficar mais cara, logo o preço do produto dele vai ficar mais caro. Com isso, você tem um aumento legal na questão do preço dos produtos. Não necessariamente só como matéria-prima, mas, por exemplo, vai se tornar muito mais vantajoso para alguma empresa exportar seu produto para fora, porque o dólar está mais caro, do que vender ele aqui no Brasil. Ou seja, os produtos aqui vão ficar mais escassos e com isso você vai ter um aumento natural dos preços também, certo? Outros fatores que podem influenciar é a questão de chuva, de plantação. Então, teve uma perda muito grande de plantação. Significa que o trigo brasileiro vai estar mais caro, consequentemente vai subir o preço de vários produtos aí. Então, é exatamente isso. São vários fatores que podem influenciar a inflação e você sempre tem que entender essas causas. Não necessariamente todas, mas é legal você entender um pouco e para saber como você pode se precaver, certo? O que acontece, Daniel? Você está me falando que a inflação sobe, então com isso a gente vai subir a Selic, mas pô, se subir a Selic não é bom para meus investimentos, porque eu vou estar ganhando mais? Então, não, cara, não é assim que funciona. Se fosse, era ótimo, mas aí você está basicamente segurando o crescimento do país. Por quê? Com o consumo segurado, né, consumo desestimulado, o país vai crescer menos. Não é só seu investimento, você não vai viver só disso, certo? Então, além disso, né, do consumo, outra coisa que impacta bastante são as empresas brasileiras. Por quê? Com a Selic mais alta, as taxas de empréstimos, o crédito que elas vão conseguir, normalmente vão ser bem mais altos. Ou seja, você não vai ter tanta facilidade assim. Por exemplo, a empresa menor vai querer pegar um capital de giro para investir nela mesmo, para ela crescer lá na frente. Isso dificulta bastante com a Selic alta. Até para empresas grandes também, isso dificulta você pegar algum crédito para fazer algum projeto específico. Sempre vai ficar mais difícil, porque com a Selic alta, esses créditos ficarão bem mais caros e não vai ser às vezes tão interessante para a empresa esse investimento, entendeu? A importância não é só, vou investir aqui na minha renda fixa e acabou. Então tem que se ligar nisso, é muito importante você prestar atenção nisso, beleza? Ó, se liga aqui, hein? Se você não acha que eu tô brincando, preste atenção nessa relação de Selic e Bovespa. Ó, Bovespa subindo, o que significa? Selic estava meio embaixo. Selic começa a subir, ó, Bovespa, puf, cai. Isso desde 2009. Mesma coisa. Selic subindo, Bovespa cai. Bovespa cai, Selic tende a subir. Aqui, ó, Selic subindo, 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 Bovespa reta de queda. Selic caiu muito, ó, o Bovespa sobe. Ou seja, é uma correlação, eles são correlatados negativamente. Com isso significa o quê? A Selic em baixa é bom para a bolsa, porque as empresas vão conseguir pegar esse crédito, vão conseguir gerar mais o seu capital, e é isso que acontece dentro dessa relação Selic e Bovespa. Com a Selic mais alta, as empresas vão ter mais dificuldade em alcançar crédito no mercado. Com a Selic mais baixa, fica mais fácil, ela consegue girar, investir em novos projetos, novas ideias que possam gerar rentabilidade nas empresas. Consequentemente, a bolsa volta a subir. Agora, por fim, eu quero te mostrar quais investimentos a gente consegue ter para se beneficiar dessa subida da Selic. Como eu disse, não é o ideal, mas já que ela subiu, vamos tentar aproveitar isso da melhor maneira possível, certo? Eu trouxe aqui algumas opções para vocês, espero que vocês gostem e vamos discutir um pouco sobre eles. Valeu! Aqui, ó, galera, vamos lá. Eu fiz essa tabelinha aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona, né? Eu peguei aqui alguns investimentos na plataforma da XP Investimentos, que na minha opinião é a melhor plataforma aí de investimento do Brasil, da América Latina também. Então tem bastante ativo, tem bastante opção legal. Eu fiz uma simulação se a gente tivesse colocado R$ 1.000, né, nesses investimentos para vocês entenderem a diferença. Pode ser 10 mil, tanto faz aqui. Então, aproveitando essa Selic que subiu hoje e o CDI, né, que é quase um primo ali da Selic, normalmente a diferença fica em 0,1%, mas são a base aí dos investimentos. Vou fazer com esses 10 mil para vocês verem como é que fica legal. Aqui eu trouxe algumas opções de renda fixa, né, que a gente consegue de fato aproveitar essa subida da Selic. Então, Tesouro Selic, um CDB, uma LCI ou LCA, um fundo DI e uma debênture. Eu coloquei aqui a classificação de risco deles para vocês também entenderem e ponderarem na hora dos seus investimentos. Isso é muito importante, gente. Fica tranquilo se você não sabe o que significa cada um desses. Eu vou lançar vídeos em breve explicando cada um. Fica tranquilo. Mas vamos lá para entender aqui, ó. Primeiro de tudo, no Tesouro Selic, a gente sabe que é um investimento com menor risco do Brasil, né? Porque você está comprando dívida pública brasileira e ainda atrelado ao CDI. Então, assim, risco basicamente o menor que tem, quase zero. Então, nessa taxa de 100% CDI, que é o que ele rende, você vai ter aí num dia 2,93 de rentabilidade,
Em 6 meses, 542. Em um ano, 1.115. Em 2 anos, 2.377. Aí você tira o imposto, né, nesses 2 anos. Um lucro aí de 2.020 e 45. Bom lucro. Para 10 mil reais com risco quase zero, tá ótimo. Aqui já num CDB, né, com a taxa um pouquinho maior, a gente sabe que a gente pode botar até 250 mil nesse CDB, ou 1 milhão por CPF, então você pode pegar outros CDBs com essa mesma taxa. Como que seria sua rentabilidade? Aqui também, 3,37 no dia, 6 meses, 624, um ano, 1.282, 2 anos, 2.733, tira o imposto, com lucro aí de 2.323,52. Já deu uma melhorada, o risco é um pouquinho maior, sabendo mesmo que a gente tem o FGC, né? Mas em compensação você aí tem uma rentabilidade de R$ 300 a mais. Agora a LCI e LCA, né? Nesse curto prazo, eu creio que é o meu xodó. Então você aí tem em um dia, 2,90, em 6 meses, 537, um ano, 1.103,85, em 2 anos, 2.353,23. Lembrando que a LCA é um pouco parecido com o CDB, né? A diferença é que você tem que investir ou no setor imobiliário ou no agronegócio, e a maior vantagem dela é essa, ó, imposto zero. Ou seja, você vai pagar aí, você vai receber, né, na verdade, 2.353,23. Então é um valor bem legal de da gente conseguir trabalhar. Outra opção é o fundo DI. É aqueles fundos de renda fixa que normalmente tem liquidez diária, a gente consegue achar em diversas plataformas aí. Às vezes tem um dia para resgatar, no máximo 5. Também tem uma rentabilidade boa, né? 105% CDI. E a vantagem dele, como o risco também é baixo e tem essa liquidez diária, normalmente muitos desses fundos acabam investindo no Tesouro Selic, depende, e aí ele tem a rentabilidade aí de 2.121,47. Também está bem legal. Por último, a debênture, ela tem um risco maior, né? Porque dependendo da empresa que você pega, o risco pode ser até alto, mas as taxas são bem maiores, não tem cobertura do FGC. Algumas são isentas de imposto de renda. Nessa eu não coloquei que seria, mas só para vocês terem um norte, assim, em 2 anos de debênture, você teria aí um lucro de 2.626,59, pegando uma aí de 130% CDI, que são empresas um pouco mais seguras. Porque, óbvio, tem empresa aí que tem debênture pagando bem mais, mas é muito arriscado. Então, aqui peguei um valor médio, assim, para vocês entenderem que também é uma oportunidade, né? Vai estar pagando bem, e se vocês soubessem expor o risco, fazer uma diversificação correta na sua carteira de renda fixa, a gente consegue aproveitar bastante essas oportunidades que o aumento na Selic está nos dando, beleza? Então é isso, galera. Aqui você viu algumas opções legais de renda fixa para a gente aproveitar essa alta da Selic. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários. Me segue que eu sempre vou estar postando vídeos aí sobre investimentos, insights legais para você acompanhar aqui no canal. E comente o que você acha, se você achou opções melhores de renda fixa, onde você achou. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu!